Ela era apenas a faxineira, humilhada diariamente pela irmã do patrão, invisível para o mundo dos ricos, vivendo de salário em salário em um apartamento alugado. Mas havia uma menina de 11 anos que a via como mãe. Havia um milionário viúvo que começava a enxergá-la como a mulher que poderia curar seu coração partido. E havia uma vilã determinada a destruir qualquer chance de felicidade entre eles. O que ninguém esperava era que um simples bolo de aniversário, um pedido desesperado e a bênção de uma mulher morta há 8 anos transformariam para sempre aquela mansão fria em um verdadeiro lar. Esta é a história de Lillian, a faxineira que conquistou o impossível. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. A manhã chegava fria sobre a mansão dos Almeida, uma construção imponente de 3 andares que se erguia como um monumento ao sucesso, mas também à solidão. Dentro daquelas paredes de mármore italiano e lustres de cristal, vivia uma menina de 11 anos chamada Sandrinha, que naquela manhã de quinta-feira acordava sozinha, como sempre. Roberto Almeida, seu pai, um milionário de 35 anos, já havia saído para o escritório antes mesmo do sol nascer. Seu único propósito era trabalhar, trabalhar e trabalhar, uma fuga desesperada da dor que carregava desde que sua esposa, Maria Clara, morrera havia 8 anos após uma longa batalha contra o câncer. Desde então, Roberto transformara-se em uma máquina de negócios. Acordava às 5 horas da manhã, voltava depois das 10 horas da noite e, nos fins de semana, trancava-se no escritório da mansão. Sandrinha aprendera a viver na ausência do pai. Naquela manhã, a menina desceu as escadas de mármore com os pés descalços, o cabelo castanho despenteado e os olhos ainda inchados de sono. A cozinha enorme, com seus armários brancos reluzentes e ilha central de granito, estava vazia. Sobre a mesa, uma xícara de chocolate quente ainda fumegava ao lado de um prato com torradas e geleia. Também havia um bilhetinho escrito à mão. Bom dia, princesa. Coma tudo para crescer forte. Beijos, Lili. Sandrinha sorriu pela primeira vez naquela manhã. Lillian, a faxineira que era muito mais que uma funcionária, era sua confidente, sua companheira, a única pessoa naquela mansão gelada que realmente havia. Lillian Souza tinha 28 anos e viera da Bahia 3 anos atrás em busca de oportunidades. Morava sozinha em um apartamento alugado no bairro vizinho. Acordava todos os dias às 6 horas da manhã para pegar 2 ônibus até a mansão e trabalhava das 7 às 17 horas, de segunda a sábado. Era bonita, de um jeito simples e natural. Pele morena, olhos castanhos expressivos, cabelos cacheados sempre presos em um coque. Mas sua maior beleza estava na gentileza silenciosa com que tratava a todos, especialmente Sandrinha. Enquanto a menina comia suas torradas, Lillian entrou na cozinha carregando produtos de limpeza. Vestia seu uniforme azul marinho simples e tênis brancos gastos. Ao ver Sandrinha, seu rosto se iluminou. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Sandrinha deu de ombros. Tive pesadelo de novo. Sonhei com a mamãe. Lillian deixou os produtos de lado imediatamente e sentou-se ao lado da menina. Quer conversar sobre isso? E ali, naquela cozinha silenciosa, enquanto o restante da mansão permanecia frio e vazio, as duas conversaram. Lillian não tinha pressa, não olhava o relógio, não dizia que tinha trabalho a fazer. Simplesmente estava presente, escutando cada palavra com atenção genuína. Foi nesse momento que Leila Almeida entrou na cozinha como um vendaval. Leila, irmã mais velha de Roberto, tinha 42 anos e administrava a mansão com mão de ferro desde a morte de Maria Clara. Alta, magra, sempre impecavelmente vestida com roupas de grife, ela se considerava a guardiã dos padrões da família Almeida. E esses padrões, segundo ela, não incluíam intimidades entre patrões e empregados. Lillian, sua voz cortou o ar como uma lâmina. Você foi contratada para limpar, não para fazer piquenique com a menina. A sala de estar está uma vergonha e minhas amigas chegam às 10 horas para o chá. Lillian se levantou imediatamente, abaixando a cabeça. Sim, dona Leila. Desculpe. E quanto a você, Sandrinha?
Leila olhou para a sobrinha com desaprovação. Precisa aprender que funcionários têm sua função, não são seus amiguinhos. Sandrinha apertou os punhos embaixo da mesa, sentindo a raiva crescer no peito, mas não disse nada. Já aprendera que confrontar a tia era inútil. Lilian recolheu seus produtos e saiu rapidamente, mas não sem antes lançar um olhar reconfortante para Sandrinha. Um olhar que dizia: está tudo bem, eu entendo. As horas seguintes foram um espetáculo de crueldade sutil. Leila inspecionava cada cômodo que Lilian limpava, encontrando defeitos invisíveis. Refaça. Uma pessoa comum não entende padrões de qualidade. Lilian obedecia em silêncio, refazendo o trabalho impecável. Quando as amigas de Leila chegaram, 3 socialites carregadas de joias e perfumes caros, o chá da tarde transformou-se em uma sessão de humilhação disfarçada de conversa educada. Leila, querida, quem é essa moça servindo o chá? Perguntou uma delas, uma loira de cabelos armados chamada Patrícia. Ah, é a faxineira. Lilian, é isso? Sim, dona Leila, respondeu Lilian, servindo o chá com mãos firmes apesar da tensão. Coitada, sussurrou outra amiga, Verônica, alto o suficiente para Lilian ouvir. Deve morar em alguma kitnet alugada. Imagina a vida dessa gente. Risadas discretas ecoaram pela sala. Lilian manteve a postura ereta, terminou de servir e saiu. Mas Sandrinha, que observava tudo escondida atrás da porta, viu uma lágrima solitária descer pelo rosto da faxineira antes que ela desaparecesse no corredor. Naquela noite, Sandrinha teve outro pesadelo. Acordou chorando, chamando pela mãe. A mansão estava silenciosa. O pai ainda não havia voltado. Leila dormia no outro extremo da casa. Mas então, uma batida suave na porta. Posso entrar, princesa? Era Lilian. Ela dormia no pequeno quarto de empregada no térreo, mas havia ouvido o choro da menina. Sandrinha correu para seus braços e Lilian a abraçou forte, acariciando seus cabelos. Está tudo bem. Eu estou aqui. Você é a única pessoa que me escuta de verdade, Lili, soluçou a menina. A única que se importa. Lilian sentiu o coração apertar. Sentou-se na cama e puxou Sandrinha para seu colo como faria uma mãe. Eu sempre vou me importar, meu amor. Sempre. Ela cantarolou uma canção de ninar baiana, a mesma que sua própria mãe cantava para ela quando criança, e penteou os cabelos de Sandrinha com os dedos, até que a menina adormecesse novamente. Quando finalmente saiu do quarto, Lilian encostou-se na parede do corredor e deixou as lágrimas caírem. Amava aquela menina como se fosse sua, e isso, em uma casa como aquela, era perigoso. O que Lilian não sabia era que Roberto havia chegado em casa naquele exato momento e estava parado na sombra do corredor, testemunhando tudo. Pela primeira vez em 8 anos, algo despertou em seu peito congelado. Algo mudou em Roberto Almeida naquela noite. Ver Lilian consolando Sandrinha com tanta ternura, cantando para ela, cuidando dela como uma mãe de verdade, aquilo mexeu com algo profundo dentro dele. Pela primeira vez em 8 anos, Roberto começou a prestar atenção no que acontecia dentro de sua própria casa. Na manhã seguinte, ele fez algo inédito. Acordou, vestiu-se e, em vez de sair direto para o escritório, desceu para tomar café da manhã. Quando entrou na cozinha, Sandrinha quase derrubou o copo de suco de tanta surpresa. Pai, você vai comer aqui? Roberto sorriu, um sorriso enferrujado de quem não praticava havia anos. Sim, filha. Achei que estava na hora de tomar café com você. Lilian, que preparava torradas na bancada, congelou por um segundo. Rapidamente recompôs-se e colocou uma xícara de café na frente dele, mas suas mãos tremiam levemente. Bom dia, senhor Roberto. Bom dia, Lilian. Ele notou o tremor. Notou também como ela evitava olhar diretamente para ele. Notou pela primeira vez de verdade que ela tinha olhos bonitos, castanhos e expressivos, cheios de gentileza. Sandrinha, percebendo a tensão estranha no ar, quebrou o silêncio. Pai, a Lili me ajudou com a lição de matemática ontem. Eu tirei 10 no teste. Roberto ergueu as sobrancelhas impressionado. É mesmo? Lilian, você é boa em matemática? Lilian corou. Eu
Fiz até o 3º ano do ensino médio. Não é muito, mas o suficiente para ajudar com a matéria dela. Não é muito? Roberto inclinou-se para a frente. Você cuida da casa, cuida da minha filha, ainda encontra tempo para ajudá-la com os estudos. Isso é muito, sim. O olhar que trocaram durou apenas 3 segundos, mas foi o suficiente para Sandrinha perceber. Seus olhos de 11 anos se arregalaram e um sorriso travesso apareceu em seu rosto. Leila, é claro, também percebeu. Nos dias seguintes, Roberto começou a aparecer mais. Chegava em casa às 19 horas em vez de 22, jantava com Sandrinha e, invariavelmente, encontrava desculpas para conversar com Lilian. Lilian, como está Sandrinha na escola? Ela fala com você sobre os amigos? Lilian, notei que as flores do jardim estão lindas. Foi você quem cuidou? Lilian, você precisa de alguma coisa? Materiais de limpeza, talvez? Perguntas simples, mas que nunca havia feito antes. Lilian respondia educadamente, mantendo a distância profissional, mas sentia o coração disparar cada vez que ele se aproximava. Uma tarde, Roberto chegou mais cedo e viu algo pela janela do escritório que o paralisou. Lilian e Sandrinha no jardim, brincando de pega-pega. A menina corria, gargalhando de verdade, com aquele riso solto e alegre que ele não ouvia há anos. Lilian a perseguia, rindo também, e quando finalmente a pegou, as duas caíram na grama em um abraço. Roberto sentiu algo apertar em seu peito. Quando foi a última vez que viu sua filha tão feliz? Quando foi a última vez que ele mesmo se sentiu verdadeiramente vivo? Naquela noite, ele procurou Lilian na cozinha. Ela lavava a louça do jantar, de costas para a porta. Lilian, posso falar com você? Ela se virou assustada, secando as mãos no avental. Sim, senhor Roberto. Aconteceu algo? Não. Ele entrou, fechou a porta atrás de si, um gesto íntimo que não passou despercebido. Eu só queria agradecer. Agradecer? Por cuidar de Sandrinha, por ser presente. Eu sei que não tenho sido um bom pai. Trabalho demais, fico ausente, mas você... Ele parou, procurando as palavras certas. Você trouxe vida de volta para esta casa, para minha filha. Lilian sentiu o rosto esquentar. Eu só faço meu trabalho, senhor. Não. Roberto deu um passo à frente. Você faz muito mais que isso. E eu vejo. Finalmente, eu vejo. O silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade. Eles estavam a apenas 1 metro de distância. E Lilian podia sentir o cheiro do perfume dele, amadeirado, masculino. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Roberto estava prestes a dizer algo mais, quando a porta se escancarou. Roberto, preciso falar com você agora. Era Leila, e seu rosto estava vermelho de fúria mal contida. No escritório, a discussão foi explosiva. Você enlouqueceu? Ficar dando em cima da faxineira? Não estou dando em cima de ninguém, Leila. Estou conversando com uma funcionária. Conversando? Leila riu, um som amargo. Eu vi como você olha para ela. Todo mundo vê. Você vai se tornar a piada da sociedade. O milionário Roberto Almeida que se apaixonou pela empregada. É isso que você quer? Eu não me importo com o que a sociedade pensa. Mas deveria. Pense em Sandrinha. Pense na reputação da família. Eu passo o dia inteiro tentando te apresentar mulheres do nosso nível. Mulheres adequadas e você... Chega! A voz de Roberto ecoou pelo escritório. Você não manda na minha vida, Leila, e não manda em quem eu escolho ter por perto. Leila ficou em silêncio, mas seus olhos brilhavam com algo perigoso. Está bem. Você quer essa mulher aqui? Então vamos ver por quanto tempo ela aguenta. E assim começou o inferno de Lilian. Leila convocou suas amigas socialites com mais frequência. Toda semana havia chás, almoços, jantares. E em todos eles, Lilian era forçada a servir enquanto era alvo de comentários cruéis, disfarçados de preocupação. Coitada, deve ser tão difícil limpar casas dos outros. Aposto que nunca teve namorado sério. Quem ia querer? Viu o apartamento dela no bairro. Nem porteiro tem. Que triste. Lilian engolia cada humilhação em silêncio, mas Sandrinha via tudo.
e sofria. Uma tarde a menina explodiu. Por que vocês são tão más com a Lili? Leila arqueou uma sobrancelha. Sandrinha, volta para seu quarto. Não, ela é boa. Ela cuida de mim. Ela é uma funcionária. A voz de Leila era gelo. E você precisa aprender seu lugar, assim como ela precisa aprender o dela. Naquela noite, Lilian encontrou Sandrinha chorando no jardim. Não liga para elas, princesa. Mas eu odeio quando tratam você assim. Você não merece. Lilian ajoelhou-se na frente da menina, segurando seu rosto com as mãos. Escuta, pessoas como sua tia, elas só têm poder se a gente deixar. E eu não vou deixar. Sabe por quê? Porque eu tenho você. E você vale mais que 1000 Leilas. Sandrinha abraçou Lilian com força. Eu te amo, Lili. Lilian sentiu as lágrimas queimarem. Eu também te amo, meu amor. Tanto. O que nenhuma das duas viu foi Roberto observando da varanda, com o coração partido e apaixonado ao mesmo tempo. Ele sabia o que precisava fazer. Mas será que teria coragem de enfrentar a irmã, a sociedade e seus próprios medos? A resposta viria mais cedo do que imaginava. A tensão na mansão Almeida havia atingido um ponto crítico. Leila, percebendo que seus métodos sutis não estavam funcionando, decidiu escalar suas táticas. E a oportunidade perfeita surgiu quando ela, acidentalmente, ouviu uma conversa entre Sandrinha e uma colega de escola no telefone. Amanhã é aniversário da Lili. Quero fazer uma surpresa para ela, mas não sei como. Leila sorriu. Um sorriso cruel, calculista. O aniversário da faxineira. Perfeito. Naquela noite, ela ligou para suas amigas mais venenosas. Meninas, precisamos nos reunir amanhã. Tenho uma situação delicada para resolver. No dia seguinte, Lilian acordou com um aperto no peito. 29 anos, mais um aniversário sozinha, longe da família na Bahia, sem festa, sem abraços, sem parabéns. Ela havia se acostumado com isso, mas não deixava de doer. Vestiu seu uniforme, prendeu os cabelos no coque de sempre e foi trabalhar tentando ignorar a melancolia. À tarde, Leila organizou um almoço especial com 5 de suas amigas mais cruéis. A mesa foi posta na sala de jantar principal, com toda a louça fina e talheres de prata. Lilian foi escalada para servir. Enquanto colocava as travessas na mesa, Patrícia, a loira de cabelos armados, olhou para ela com falsa simpatia. Lilian, querida, quantos anos você tem? Lilian hesitou. 29, senhora. 29. Verônica arregalou os olhos teatralmente. E ainda faxineira? Meu Deus, pensei que você fosse mais nova. Leila entrou na conversa com um veneno disfarçado de preocupação. Pois é, Lilian veio da Bahia há alguns anos em busca de oportunidades, mas a vida é difícil para quem não tem qualificação, né? É aniversário dela hoje, outra amiga, Sônia, comentou em tom de pena exagerada. Aposto que vai comemorar sozinha em casa, pobrezinha. As risadas foram discretas, mas cortantes como navalhas. Deve passar o aniversário comendo miojo, sussurrou Patrícia alto o suficiente para todos ouvirem. Ou será que nem isso, com o salário de faxineira? Mais risadas. Lilian sentia o rosto queimar. As mãos tremiam segurando a jarra de suco, mas manteve a cabeça erguida, terminou de servir e saiu da sala com toda a dignidade que conseguiu reunir. No corredor, encostou-se na parede e deixou as lágrimas caírem. Não eram só as palavras. Era a crueldade, a humilhação pública, o prazer que aquelas mulheres sentiam em rebaixá-la. Quanto mais uma pessoa podia aguentar. Sandrinha, que havia ouvido tudo escondida atrás da porta, correu para o quarto chorando. Ela precisava fazer alguma coisa. Precisava salvar Lilian. Naquela noite, Lilian tomou uma decisão. Não podia mais continuar ali. Por mais que amasse Sandrinha, por mais que seu coração disparasse cada vez que Roberto olhava para ela, ela tinha dignidade. E dignidade tem limite. Depois que todos dormiram, ela foi até o quarto de Sandrinha. Bateu suavemente na porta. Lili? A menina abriu, esfregando os olhos sonolentos. Posso entrar, princesa? Sentaram-se na cama, e Lilian segurou as mãos pequenas da menina. Eu preciso te contar uma coisa, e preciso que você seja forte.
Sandrinha sentiu o coração disparar. O que foi? Eu vou embora. O quê? Não, você não pode. Sandrinha, eu não aguento mais. As humilhações, os comentários. Eu tentei ser forte, mas... Você não pode ir. Sandrinha começou a chorar descontroladamente. Você é minha família. Você é a única pessoa que me ama de verdade. Se você for, eu fico sozinha de novo. Lilian abraçou a menina, chorando também. Você não está sozinha, meu amor. Você tem seu pai. Meu pai só trabalha. Ele não me vê. Mas você me vê, Lili. Você me escuta. Por favor, não vá embora. Por favor. Sandrinha se agarrou a ela como se fosse desaparecer. Eu te imploro. Fica comigo. Lilian sentiu o coração se estilhaçar em 1000 pedaços. Como poderia abandonar aquela menina? Mas como poderia ficar e continuar sendo tratada daquele jeito? Eu vou pensar, está bem? Eu prometo que vou pensar. Mas a verdade era que sua decisão já estava tomada. Enquanto isso, Roberto estava no escritório revisando contratos quando ouviu vozes vindas da sala de estar. Eram Leila e suas amigas rindo alto. Curioso e vagamente irritado com o barulho, foi verificar. O que ouviu o congelou. Leila, você foi cruel hoje, ria Patrícia. A cara da coitada quando você mencionou o aniversário. Cruel? Eu estava sendo realista. Leila tomou um gole de vinho. Essa mulher precisa entender seu lugar. Ela acha que por cuidar de Sandrinha e dar sorrisinhos para meu irmão vai virar parte da família? Por favor. Você acha que ela vai pedir demissão? Perguntou Verônica. Espero que sim. Assim resolvo 2 problemas. Tiro ela daqui e acordo Roberto dessa fantasia ridícula. Fantasia? Sônia se inclinou interessada. Roberto está mesmo interessado nela? Ele olha para ela como um adolescente apaixonado. É patético. Meu irmão, um homem da nossa posição, babando por uma faxineira baiana que mora de aluguel. Leila riu com desdém. Mas não se preocupem. Ela vai embora. E quando for, vou trazer Cláudia, aquela advogada filha do desembargador. Essa sim é adequada para Roberto. As amigas riram, brindando com vinho caro. Roberto entrou na sala como um furacão. O que está acontecendo aqui? Todas se viraram pálidas. Leila tentou recompor-se. Roberto, não sabia que você estava em casa, claramente. Sua voz era gelo cortante. Vocês acham divertido humilhar pessoas? Acham que dinheiro lhes dá o direito de tratar seres humanos como lixo? Roberto, você não entende? Eu entendo perfeitamente. Ele apontou para Leila. Você tortura essa mulher porque tem medo. Medo de que eu finalmente seja feliz. Medo de perder controle sobre mim. Não é sobre controle. É sobre proteger você de fazer uma escolha desastrosa. Desastrosa? Roberto riu. Um som amargo. Você quer saber o que é desastroso? Essa vida vazia que você vive. Essas amigas falsas que riem da desgraça alheia. Esse coração de pedra que você tem. Leila ficou de pé, furiosa. Como você ousa? Chega! A voz de Roberto ecoou pela mansão. Lilian é 10 vezes a mulher que qualquer uma de vocês será. Ela cuida da minha filha com amor genuíno. Ela trabalha com dignidade. Ela tem mais valor em um fio de cabelo do que vocês todas juntas. O silêncio era ensurdecedor. E você? Roberto olhou para a irmã com decepção profunda. Ou você muda seu comportamento imediatamente, ou sai desta casa. Leila ficou branca. Você me expulsaria? Sua própria irmã? Se for preciso para proteger pessoas boas de sua crueldade? Sim. Leila olhou para as amigas, que evitavam seu olhar, envergonhadas de terem sido flagradas. A humilhação queimava. Está bem. Sua voz estava trêmula de raiva contida. Vocês merecem um ao outro. Vou para Paris, para a casa da França, longe dessa vergonha. Ela saiu da sala com passos duros, subiu as escadas e trancou-se no quarto. Roberto respirou fundo, tentando controlar a adrenalina. Então se virou para as amigas de Leila. A festa acabou. Por favor, retirem-se. Elas saíram rapidamente, murmurando desculpas. Sozinho na sala, Roberto passou as mãos pelo rosto. Havia defendido Lilian.
Havia confrontado a irmã, mas será que era tarde demais? Será que Lilian já havia desistido? Ele precisava falar com ela. Agora. Roberto subiu as escadas com o coração acelerado, determinado a encontrar Lilian. Mas antes que chegasse ao corredor dos quartos de empregados, uma mãozinha segurou sua manga. Pai! Era Sandrinha, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Filha, o que foi? Por que está acordada? A Lili vai embora. As palavras saíram entre soluços. Ela disse que não aguenta mais. E é culpa da tia Leila. É culpa das amigas dela. Elas foram horríveis com ela hoje. Roberto ajoelhou-se na frente da filha, segurando seus ombros. Eu sei, filha. Eu ouvi. E já resolvi isso. Sua tia vai embora. Sandrinha arregalou os olhos. Vai? Vai. Para Paris. Mas agora preciso convencer Lilian a ficar. Pai. Sandrinha hesitou, limpando as lágrimas. Hoje é aniversário dela. Ela nunca teve uma festa de verdade. Nunca teve ninguém cantando parabéns. E a tia Leila usou isso para humilhar ela na frente de todo mundo. Roberto sentiu uma onda de raiva e tristeza ao mesmo tempo. Como havia deixado as coisas chegarem a esse ponto em sua própria casa? Então vamos mudar isso. Ele segurou a mão da filha. Vamos fazer uma festa para ela. Agora. Agora? Mas é quase meia-noite. Não importa. Vamos fazer a melhor festa de aniversário que ela já teve. Mesmo que seja simples. Mesmo que seja só nós dois. Roberto sorriu e havia determinação em seus olhos. Você me ajuda? O rosto de Sandrinha se iluminou. Sim. Pai e filha desceram para a cozinha em silêncio. Roberto, que não cozinhava havia anos, procurou ingredientes para um bolo. Não encontrou nada pronto, mas havia uma mistura para bolo de chocolate no armário. Pai, você sabe fazer bolo? Não faço ideia. Ele riu, um som genuíno e leve. Mas vamos tentar. Foi uma bagunça adorável. Farinha no chão, ovos quebrados de forma irregular, chocolate respingando na bancada. Sandrinha ria enquanto misturava a massa, e Roberto percebia, surpreso, que não se lembrava da última vez que rira junto com a filha. Sabe, princesa, ele disse enquanto colocava a massa na forma, eu tenho sido um péssimo pai. Trabalhando demais, ausente demais. Mas isso vai mudar. Eu prometo. Sandrinha o abraçou pela cintura. Eu sei que você sente falta da mamãe. Eu também sinto. Mas a Lili não está tentando substituir ela. Ela só quer cuidar da gente. Roberto sentiu um nó na garganta. Sua filha de 11 anos tinha mais sabedoria que ele. Você gosta dela, né, pai? Da Lili? Ele podia ter negado. Podia ter desconversado, mas olhou nos olhos da filha e decidiu ser honesto. Sim, eu gosto muito dela. Então diz para ela, pede para ela ficar. É o que vou fazer. Enquanto o bolo assava, Roberto ligou para outros 3 funcionários que moravam na dependência da mansão. O jardineiro, a cozinheira que tinha folga e o motorista. Pediu que se reunissem na cozinha. Explicou rapidamente a situação, e todos concordaram em participar. Todos gostavam de Lilian. 45 minutos depois, o bolo estava pronto. Não era perfeito. Estava ligeiramente torto, a cobertura de chocolate meio derretida, mas havia sido feito com amor. Sandrinha colocou 29 velhinhas coloridas e Roberto apagou as luzes da cozinha. Agora a gente chama ela? Agora. Roberto respirou fundo. Vai lá, filha. Traz ela aqui. Sandrinha subiu as escadas correndo e bateu na porta do quarto de Lilian. Já passava de 00:15. Lili, você está acordada? A porta se abriu. Lilian estava de roupão, os olhos vermelhos. Havia uma mala aberta na cama, meio arrumada. Sandrinha, o que você está fazendo acordada a essa hora? Vem comigo. Por favor, só vem. Meu amor, eu... Por favor. A menina segurou sua mão. Confia em mim. Lilian, confusa e preocupada, deixou-se ser guiada escada abaixo. Quando chegaram perto da cozinha, tudo estava escuro e silencioso. Sandrinha, o que está acontecendo? A menina abriu a porta da cozinha. As luzes se acenderam. Parabéns para você nesta data querida. Lilian congelou.
Ali estavam Roberto, Sandrinha, o jardineiro seu Manuel, a cozinheira Dona Rosa e o motorista Jorge, todos cantando parabéns. No centro da mesa, um bolo de chocolate com 29 velinhas acesas. As lágrimas começaram a cair antes mesmo que ela pudesse processar o que estava acontecendo. A canção continuou e Roberto não tirava os olhos dela. Quando terminaram, ele disse suavemente: "Faz um pedido, Lilian." Ela mal conseguia ver as velas através das lágrimas. Fechou os olhos, fez um pedido silencioso: "Que eu encontre um lugar onde eu seja amada de verdade." E soprou. Todos aplaudiram. Sandrinha a abraçou pela cintura e Lilian desabou em soluços. "Ninguém nunca fez isso por mim," ela conseguiu dizer entre lágrimas. "Nunca." Dona Rosa cortou o bolo. Seu Manuel fez uma piada sobre a cobertura derretida e por alguns minutos houve risadas e conversa leve. Mas então, Roberto pediu silêncio. "Lilian, eu preciso falar com você." Ela limpou as lágrimas tentando recompor-se. "Sim, senhor Roberto." "Primeiro eu quero te pedir desculpas por tudo que você sofreu nesta casa, por todas as humilhações que minha irmã e as amigas dela te fizeram passar. Eu deveria ter percebido antes, deveria ter impedido. Senhor Roberto, você não precisa..." "Preciso sim." Ele deu um passo à frente. "E preciso te dizer outra coisa. Você não é mais a faxineira desta casa." Lilian sentiu o sangue gelar. Ela estava sendo demitida no seu aniversário. Roberto deve ter visto o pânico em seu rosto, porque rapidamente continuou: "Você é a nova administradora da mansão Almeida, com um salário de R$ 5.000 mensais, quarto principal na ala dos funcionários, autonomia total para gerenciar a casa e todos os benefícios." Lilian piscou, incapaz de processar. "O quê?" "Minha irmã vai embora para Paris. E a casa precisa de alguém que a administre com competência, gentileza e amor. Alguém em quem eu confio completamente." Ele sorriu. "Alguém como você." Eu não sei o que dizer." Sandrinha pegou a mão de Lilian. "Diz que sim. Diz que você fica." Roberto se ajoelhou na frente de Lilian, ficando na mesma altura que a filha ao lado dele. As lágrimas voltaram aos olhos dela quando percebeu o simbolismo. Pai e filha, juntos, pedindo. "Lilian, nós duas..." Roberto olhou para Sandrinha, que sorriu encorajando-o. "Nós duas queremos te pedir algo muito importante. Fica com a gente. Não como funcionária, como família." "Como família?" A voz de Lilian era um sussurro trêmulo. "Você trouxe vida de volta para esta casa, para minha filha, para mim." Roberto segurou a mão dela e sua voz estava carregada de emoção. "Eu passei 8 anos morto por dentro, Lilian, trabalhando para esquecer, para não sentir, mas você me fez lembrar como é estar vivo." "Pai está dizendo que gosta de você." Sandrinha interveio com a franqueza de criança. "E eu também gosto. Muito. Você não pode ir embora. Você é minha família agora." Lilian olhou para aqueles 2 pares de olhos suplicantes, o homem por quem seu coração havia se apaixonado sem permissão, e a menina que amava como filha. "Eu não sei se sou adequada para isso," ela sussurrou. "Eu sou só uma faxineira, uma menina da Bahia que..." "Você é a mulher mais forte, gentil e digna que eu conheço," Roberto interrompeu. "E se você me der uma chance, eu vou passar o resto da vida provando que você merece ser amada. Completamente." O silêncio que se seguiu foi quebrado por Sandrinha. "Então, você fica?" Lilian olhou ao redor, para as pessoas que haviam cantado parabéns para ela, para o bolo torto feito com amor, para o homem ajoelhado segurando sua mão, para a menina que a olhava com esperança pura. E finalmente permitiu-se acreditar que merecia aquilo. "Sim," ela disse, e um sorriso lindo se abriu em seu rosto. "Eu fico." O abraço coletivo na cozinha naquela madrugada durou longos minutos. Sandrinha chorava de alegria, Lilian chorava de gratidão. E Roberto simplesmente segurava as duas, sentindo pela primeira vez em 8 anos que tinha uma família de verdade. Dona Rosa
emocionada, serviu pedaços do bolo torto e todos brindaram com suco de laranja, porque era tarde demais para café. Seu Manuel contou piadas, Jorge relembrou momentos engraçados e, pela primeira vez, aquela cozinha enorme ecoou com o som de risadas genuínas. Quando os outros funcionários finalmente se retiraram, eram quase 2 horas da manhã. Sandrinha bocejava, lutando contra o sono. "Vem, princesa. Hora de dormir", Lilian disse suavemente. "Só se você me levar para a cama." Sandrinha negociou com um sorriso sonolento. Lilian olhou para Roberto, pedindo permissão silenciosa. Ele acenou com a cabeça, sorrindo. Lá em cima, enquanto Lilian cobria Sandrinha, a menina sussurrou: "Lili, você promete que vai ficar para sempre?" "Eu prometo, meu amor." "E você vai namorar meu pai?" Lilian corou. "Sandrinha." "O quê? Vocês gostam um do outro, eu vi. E eu aprovei." A menina bocejou. "Só não demora muito para casar, tá? Eu quero ser da minha." Lilian riu, beijando a testa dela. "Dorme, menina sonhadora." Quando saiu do quarto, Roberto a esperava no corredor. "Obrigada", ele disse suavemente, "por ficar, por dar essa chance para nós." "Obrigada por me fazerem sentir que eu pertenço a algum lugar", Lilian respondeu. E havia tanta emoção em sua voz que Roberto quase a beijou ali mesmo. Mas não o fez, porque queria fazer as coisas direito. Queria conquistá-la, cortejá-la, mostrar que seu amor era real e duradouro. Os dias seguintes foram de transformação. Leila fez as malas e partiu para Paris sem se despedir, ainda furiosa com o irmão. Roberto não sentiu falta. A mansão respirou aliviada com sua ausência. Lilian assumiu como administradora, e a diferença foi imediata. Ela tratava os funcionários com respeito e gentileza, ouvia suas preocupações, melhorava suas condições de trabalho. A casa, antes fria e tensa, começou a ter vida. Roberto começou a chegar em casa às 18 horas. Jantava com Sandrinha e Lilian todos os dias. Nos fins de semana, não se trancava mais no escritório. Brincava no jardim com a filha, assistia filmes na sala, conversava sobre tudo e nada. E lentamente, conquistava Lilian. Flores sem ocasião especial, perguntas sobre seu dia, interesse genuíno em sua família na Bahia, olhares que demoravam, sorrisos compartilhados, toques acidentais que não eram tão acidentais assim. 3 semanas depois do aniversário de Lilian, Sandrinha fez uma descoberta que mudaria tudo. Explorando o sótão em busca de decorações de Natal, encontrou uma caixa empoeirada com a letra de seu pai. "Pertences de Maria Clara." Com o coração acelerado, abriu. Dentro havia fotos, cartas e um diário de capa de couro marrom. Sandrinha desceu correndo com o diário. "Pai, pai, olha o que eu achei." Roberto estava na sala com Lilian, revisando a lista de compras para a casa. Quando viu o diário, empalideceu. "Onde você achou isso?" "No sótão, é da mamãe, né? Eu posso ler?" Roberto hesitou. Não abria aquele diário desde o funeral, mas olhou para a filha, viu a esperança em seus olhos e assentiu. Naquela noite, os 3 se sentaram na biblioteca. Sandrinha abriu o diário na última entrada, escrita 3 dias antes do acidente fatal. "Lê para nós, filha", Roberto pediu, sua voz embargada. Sandrinha começou a ler em voz alta. "Hoje observei Roberto com Sandrinha no jardim e meu coração transbordou de amor, mas também de medo. E se algo me acontecer? Quem vai cuidar da minha menina? Quem vai ensinar a ela sobre bondade, sobre amor verdadeiro? Fico pensando na mulher que, um dia, pode entrar na vida delas. E eu oro para que seja alguém especial. Não alguém de dinheiro ou status, mas alguém que ame com o coração, não com a carteira. Alguém que veja Sandrinha, realmente veja ela, e a ame por quem ela é. Alguém gentil, paciente, que traga calor para nossa casa. Se você estiver lendo isso, querida desconhecida, saiba que eu aprovo. Cuide do meu amor, cuide da minha menina, e deixe Roberto amar de novo. Ele merece ser feliz." O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de soluços. Roberto chorava abertamente, algo que não fazia desde o funeral. Lilian também chorava, cobrindo a boca com as mãos. Sandrinha fechou o diário e olhou para Lilian.
Mamãe escreveu sobre você. Eu sei que escreveu. Sandrinha, Lilian começou, mas a menina a interrompeu. Você é exatamente como ela descreveu. Você me vê. Você me ama. Você trouxe calor para nossa casa. Sandrinha se levantou e colocou o diário nas mãos de Lilian. Mamãe aprovou você. E eu também. Lilian abraçou a menina, chorando no seu cabelo. Roberto se juntou ao abraço e os três permaneceram assim por longos minutos. Uma família curada e abençoada por um amor que transcendia até a morte. 3 meses se passaram. A mansão Almeida não era mais uma construção fria e vazia. Havia música pela manhã, risadas no jantar, abraços nas despedidas. Lilian administrava tudo com maestria, mas, mais importante, ela era amada e amava de volta. O romance entre ela e Roberto floresceu naturalmente. O primeiro beijo aconteceu em uma noite chuvosa, no jardim depois que Sandrinha foi dormir. Foi suave, hesitante, perfeito. Começaram a namorar oficialmente, para a alegria gritante de Sandrinha, que se autoproclamou Cupido oficial. Roberto reduziu sua carga de trabalho. Passou a priorizar família sobre negócios e descobriu que era muito mais feliz assim. Lilian trouxe sua mãe, Dona Neuza, e seu pai, seu Benedito, da Bahia, para conhecerem a mansão. Roberto pagou as passagens e os hospedou como convidados de honra. Dona Neuza chorou ao ver a filha tão feliz, tão amada. Minha menina encontrou seu lugar, ela disse para Roberto. Obrigada por cuidar dela. Sou eu quem agradece. Ela salvou minha família. E então chegou o dia 28 de novembro, aniversário de Lilian de novo, mas desta vez muito diferente. Roberto organizou uma festa de verdade. Convidou os pais de Lilian, os funcionários da casa, alguns amigos próximos. Decorou o jardim com luzes. Contratou um pequeno buffet. Preparou tudo nos mínimos detalhes. Quando Lilian desceu, vestindo um vestido azul simples, mas lindo que Sandrinha havia escolhido, e viu o jardim transformado, não pôde conter as lágrimas. 30 anos merece uma celebração à altura. Roberto sussurrou em seu ouvido, oferecendo o braço. A festa foi mágica. Risadas, música, comida deliciosa. Dona Neuza contou histórias constrangedoras da infância de Lilian. Seu Manuel tocou violão. Sandrinha liderou a cantoria de parabéns. Mas o momento mais especial veio quando Roberto pediu silêncio. Lilian, há exatamente 1 ano, você era apenas a faxineira desta casa. Hoje, você é a administradora, é a melhor amiga da minha filha, é a mulher que eu amo com todo o meu coração. Ele se ajoelhou e o jardim inteiro prendeu a respiração. Há 1 ano, Sandrinha e eu pedimos para você ficar. Hoje, queremos pedir algo mais. Abriu uma caixinha de veludo. Dentro, um anel simples de ouro com um diamante delicado. Casa comigo. Seja minha esposa, seja mãe da Sandrinha, seja parte desta família para sempre. Lilian chorava tanto que mal conseguia ver. Olhou para Sandrinha, que pulava de excitação. Olhou para seus pais, que sorriam com orgulho. Olhou para o homem ajoelhado à sua frente, o homem que a vira quando ela era invisível, que a amara quando ela se achava indigna. Sim, ela disse, e sua voz ecoou clara pelo jardim. 1000 vezes sim. O anel deslizou em seu dedo. Roberto a puxou para um beijo apaixonado, enquanto todos aplaudiam e gritavam de alegria. Sandrinha correu e se jogou nos braços dos dois. Finalmente vou ter uma mãe de novo, ela gritou, e Lilian a segurou forte, beijando seu cabelo. E eu finalmente vou ter uma filha de verdade. Naquela noite, enquanto os convidados celebravam, Roberto, Lilian e Sandrinha se sentaram nos degraus do jardim, observando as estrelas. Pai, Sandrinha perguntou, você acha que a mamãe está vendo? Roberto olhou para o céu. Tenho certeza que sim, princesa, e tenho certeza que ela está feliz. Eu também acho, Lilian acrescentou suavemente, porque ela nos deixou um ao outro. E ali, naquela mansão que antes era fria, mas agora transbordada de amor, 3 corações finalmente encontraram seu lar.